Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da transitividade verbal. E nós falaremos dos chamados verbos transitivos, que são aqueles verbos que exigem complemento. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todos os novos vídeos sobre dicas de língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiramente, quando nós falarmos sobre verbos transitivos, nós estaremos falando do verbo transitivo direto, do verbo transitivo indireto ou do verbo bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, para começar, vamos analisar estes exemplos. Observe que nós temos eu fiz. Eu fiz o quê? Posteriormente, nós temos eu preciso. Eu preciso de quê? E por fim, eu tenho eu entreguei. Mas o que é que eu entreguei? Para quem eu entreguei? Então, observe que nos três casos não há sentido completo dos verbos fazer, precisar e entregar. Não tem como a gente chegar do nada e dizer eu fiz, mas o que é que eu fiz? Não é mesmo? Do mesmo modo, eu não posso dizer eu preciso, pois se eu disser isso do nada, não terá sentido completo. Da mesma forma, ocorre com o verbo entregar. Se eu digo do nada eu entreguei, alguém vai perguntar o que é que eu entreguei e para quem eu entreguei, porque da forma como está posta, não há o chamado sentido completo. Mas, se eu digo, eu fiz as atividades, observe que as atividades completou o sentido do verbo fazer. E o verbo fazer é o chamado verbo transitivo direto, que é representado pela sigla VTD. E ele é transitivo direto porque ele exige um complemento, mas não tem auxílio de preposição, como nós estamos vendo. Já no segundo exemplo, em eu preciso de quê? Eu posso colocar eu preciso da sua ajuda. Agora observe que da sua ajuda é o complemento do verbo precisar. E nós observamos que o complemento do verbo precisar necessitou do auxílio de uma preposição, que é a preposição da nesse caso. Então, o verbo precisar, além do complemento, ele exige o auxílio de uma preposição. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo indireto e é representado pela sigla VTI. Então, até agora nós vimos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Nos dois casos, os verbos precisam de complemento. Mas nós não falaremos ainda sobre os complementos verbais, que são os chamados objetos. Deixaremos isso para um outro vídeo, que vai ficar mais fácil de compreender, ok? E no exemplo seguinte, nós temos eu entreguei, mas entregou o quê e para quem? Posso dizer eu entreguei o dinheiro, mas ainda vai ficar a dúvida, para quem se entregou ou a quem entregou? Eu posso dizer eu entreguei o dinheiro para o vendedor, aí nesse caso eu observo. O verbo entregar é o chamado verbo bitransitivo, que é aquele verbo que exige dois complementos. E se nós analisarmos o prefixo bi, significa dois. Então, se é bitransitivo, é porque ele tem dois complementos. Ele transita duas vezes, ele exige dois complementos, que vai ser um complemento sem preposição e o outro complemento com auxílio de preposição. Como no caso, nós percebemos que para é uma preposição. Então, eu tenho o dinheiro, que é um complemento do verbo entregar sem auxílio de preposição, e para o vendedor, que é o segundo complemento com auxílio de preposição. Então, aí eu tenho o chamado verbo bitransitivo, que é representado pela sigla VTDI, uma vez que ele também é chamado de verbo transitivo direto e indireto. E agora nós vamos enfatizar essa ideia. Uma vez que a gente já viu alguns exemplos, vamos enfatizar com a teoria. E o conceito de verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido completo, ou seja, necessitam de um complemento verbal, isto é, necessitam de um objeto direto ou mesmo de um objeto indireto, ou ainda dos dois, simultaneamente, que é o caso do verbo transitivo. E eles podem ser classificados em verbo transitivo direto, que é o VTD, verbo transitivo indireto, que é o VTI, ou verbo bitransitivo, que é o VTDI, uma vez que ele também é chamado de verbo transitivo direto e indireto. No caso do verbo transitivo direto, como nós falamos anteriormente, é aquele verbo que exige complemento sem auxílio de preposição. E aqui surge uma dúvida muito comum entre os estudantes. O que é preposição? Preposição é uma classe de palavra que une uma palavra a outra, a fim de dar o sentido completo em determinada frase ou mesmo em uma oração. E nós podemos exemplificar como algumas preposições que são essenciais, a preposição a preposição para, a preposição de, a preposição da, a preposição em, a preposição no, a preposição na e etc. Na realidade, são muitas preposições, mas aqui estão algumas para você começar a compreender o que seria uma preposição, ok? Então, vimos aí que o verbo transitivo direto, ele exige complemento, mas ele não vai ter o auxílio de preposição.
Já o verbo transitivo indireto, ele exige complemento e também exige o auxílio de uma preposição. Por isso que ele é chamado de transitivo indireto, uma vez que ele não transita diretamente, ele precisa de uma preposição. E por fim, o verbo bitransitivo, que é o verbo VTDI, o verbo transitivo direto e indireto, ele exige dois complementos. Um sem auxílio de preposição e o outro com auxílio de preposição. Isso porque o verbo bitransitivo é a junção do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. Então, como ocorre a união dos dois tipos de verbos, nós teremos um complemento direto, sem auxílio de preposição, e outro complemento indireto, que é aquele com auxílio de preposição, tá certo? E agora que a gente já conceituou os verbos transitivos, vamos praticar. Então, classifique os verbos quanto à transitividade. Isto é, dizer se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo indireto, se ele é bitransitivo. Então, agora eu sugiro que você pause o vídeo, tente responder e volte daqui a pouco para entender as respostas, tá bom? E aí, respondeu? Então vamos analisar as respostas. Na letra A nós temos, eu escutei o aviso. Primeiramente, quem é o verbo aí? É o verbo escutar. E quem escuta, escuta algo. Portanto, eu já sei que o verbo escutar, ele exige um complemento. Mas ele também exige preposição? Não, ele não exige nenhuma preposição. Portanto, ele é verbo transitivo direto, chamado VTD, uma vez que ele exige o complemento, mas não exige a preposição, ok? Já na letra B nós temos, todos lamentaram o atraso da professora. Observe quem é o verbo aí. O verbo aí é o verbo lamentar. E quem lamenta, lamenta algo. E mais uma vez, o verbo lamentar, ele exige complemento. Então você só deve se perguntar, ocorre preposição também? Ele exige preposição? Não. Portanto, se ele exige complemento sem auxílio de preposição, ele também é verbo transitivo direto, VTD. E na letra C nós temos, preciso de um salário melhor. Observe aí quem é o verbo precisar. Percebemos que o verbo precisar, ele também exige complemento, ele não possui o sentido completo. Então, nesse caso, nós percebemos que é um verbo transitivo e também precisa de uma preposição. Quem é a preposição aí? A preposição de. Portanto, se ele exige complemento e, simultaneamente, precisa do auxílio de uma preposição, percebemos que é um verbo transitivo indireto, o que nós chamamos de VTI, ok? E a gente percebeu aí que a preposição de, ela é essencial para completar o sentido do verbo, não é mesmo? Então, quem precisa, precisa de algo. De um salário melhor é o complemento do verbo precisar. Na letra D nós temos, eu emprestei o carro ao meu primo. E observe aí que o verbo é o verbo emprestar. Você deve se perguntar, ele exige complemento? Sim, porque quem empresta, empresta algo. Mas se eu disser, eu emprestei o carro, vai estar faltando alguma coisa ainda, não é mesmo? E aí eu percebo que o verbo emprestar, ele não exige apenas um complemento, ele exige dois. É o que nós chamamos de verbo bitransitivo. Quem empresta, empresta algo para alguém ou a alguém, não é mesmo? Então, eu emprestei o carro ao meu primo. O verbo emprestar é um verbo bitransitivo, verbo VTDI. E por fim, na letra E, nós temos Patrícia enviou o relatório para a seguradora. Quem é o verbo aí? É o verbo enviar. E como nós percebemos, o verbo enviar também exige complemento, mas ele exige um ou dois complementos. Quem envia, envia algo para alguém ou envia algo a alguém. E nesse caso eu percebo que o verbo enviar exige dois complementos. Portanto, ele também é verbo bitransitivo, verbo VTDI. Enviou o relatório. Para quem? Para a seguradora, certo? Então perceba que a análise da transitividade verbal não é algo tão difícil. Basta você perguntar se o verbo exige complemento e, se ele exigir complemento, se há também o auxílio de preposição, ok? Além disso, você também deve observar se o verbo exige mais de um complemento, pois se ele exigir mais de um complemento, nós teremos aí um verbo bitransitivo, tá bom? E essa foi a nossa aula sobre os verbos transitivos. No mais, muito obrigado e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todos os novos vídeos sobre dicas de língua portuguesa. Até logo!